Sentem-se, entrem, sentem-se, fiquem à vontade e daqui a pouco a gente começa aqui essa conversa com o sociólogo Luiz Fernando sobre o livro do Monteiro Lobato, o livro O Presidente Negro. É um livro muito interessante que traz discussões muito importantes, emblemáticas para a gente pensar as questões tanto de raça quanto de gênero também. Inclusive, não só, né, mas também dá para a gente começar, para a gente pensar também no próprio processo de higienista e eugenista, né, esse pensamento eugenista que se constitui aqui no Brasil e que o Monteiro Lobato acaba sendo aí uma figura muito proeminente, né? E esse livro ele é muito interessante para a gente pensar essas questões. Assim, eu acho que agora vai. A única questão. Uhul! Já estou desistindo. Já. Não, vai dar certo, vai dar certo. Aí entrou, pronto, você já entrou. Estou Então, todo descabelado, estou todo suado. estamos, tá tudo bem. Caramba, desculpa a palavra. Não, fica tranquilo. Bom, Eu gente, achei o único canto sadio do meu quarto aqui, sem bagunça. bom, gente, então agora, finalmente, Luiz presente, a gente vai começar essa conversa. A gente perdeu aí uns minutinhos dela por conta desses problemas aí, mas deu certo. E a gente vai começar agora. Bom, então, antes de começar, eu quero que o Luiz se apresente. Ele já participou de uma live conosco, é um parceiro nosso do Instituto Ela, também tem um curso aí para acontecer, e tudo indica em fevereiro aí, sobre o movimento negro, ou melhor, os movimentos negros no Brasil, né? Pensar aí os movimentos negros, mas é um parceiro nosso e hoje veio aqui conversar conosco sobre o livro do Monteiro Lobato, O Presidente Negro. Bom, Luiz, eu queria que antes de tudo você se apresentasse, falasse um pouco quem é você, e aí a partir disso a gente começasse a falar um pouco sobre o livro. Acho que a gente vai ter que ir um pouco mais rápido hoje, porque a gente perdeu aí uns 10 minutinhos, mas vai dar certo. Bora lá. Legal. Boa tarde, né? Desculpa aí pelo contratempo. Meu nome é Luiz Fernando, né? Eu tenho 34 anos, enfim, sou mestre em Sociologia. Acho que se apresentar hoje é sempre bem complicado, né? Porque a gente tem tanta coisa a dizer. Fomos, né, instigados a falar sobre tantas coisas sobre nós que, enfim, conseguimos, né? Conseguimos! Mas, enfim, acho que o mais importante disso tudo, mesmo para mim, acho que o que vale nessa apresentação é que eu sou uma pessoa, assim como tantas aí que estão acompanhando com certeza, que se preocupa, né, com os temas que a gente vem assistindo, principalmente relacionados à questão racial. E quando eu tive a oportunidade da outra vez de estar fazendo, né, o, o livro do Aldous Huxley, que é o Admirável Mundo Novo, a época coube muito bem, né, não só para uma discussão possível do debate racial, as reflexões que a gente conseguiu extrair, mas principalmente por conta da pandemia e toda a discussão sobre a tecnologia e sobre esse novo mundo, esse novo normal e tudo isso, né? E como dentro dessa nova noção de normal, se a gente vai buscar aí, né, nos anteriores, né, nas discussões anteriores, nos conteúdos anteriores, a gente vai perceber uma linha de construção de uma ideia que se tinha, né, no século passado sobre o que seria o futuro e o século XXI. E aí, quando eu estava lendo esse livro para fazer a live passada, eu estava em contato também com o livro do Monteiro Lobato, O Presidente Negro, e já tinha tido uma dimensão, não tinha lido ele completo, né, mas que ele iria discutir temas também do que a gente chama de modernidade, e cruzando com questão racial, mas agora era um brasileiro escrevendo a partir do Brasil, e não é qualquer brasileiro, era o Monteiro Lobato, né,
que por conta aí de diversas discussões em relação à sua obra infantil e as passagens onde ele retrata a tia Anastácia, né, muitas vezes de uma maneira pejorativa ou com referências que a diminuem, né, na obra, por um lado, e por outro, enfim, algo que vai marcar muito o Monteiro Lobato são essas contradições, né, essas ambiguidades do pensamento dele, que ao mesmo tempo vai ter na figura da própria tia Anastácia, do tio Barnabé, da recuperação da imagem do Saci, uma determinada preocupação em retratar, né, esse tipo humano, vamos dizer assim, acho que ele chamaria dessa forma, mas que não gozava do mesmo status de humanidade, nem a época onde ele estava escrevendo, e a gente percebe que nas discussões de hoje ainda se discute, né, vidas negras importam. A gente tinha um slogan na primeira metade da década do século XX nos Estados Unidos, né, I am a man, né, eu sou um homem, e toda essa discussão de humanidade cruza a obra também do Monteiro Lobato, que está falando do Brasil, né, de um país considerado, nesse sentido, atrasado, né, diante das contribuições da literatura, das ciências, enfim, que estavam, naquele momento, ditando, né, o pensamento das elites no mundo, ainda que, obviamente, as elites também tenham contradições. Mas acho que é fundamental discutir o Monteiro Lobato nessa época, né? Porque, enfim, tem várias curiosidades no livro que nos sugerem a importância de retomar, né? Tanto isso é importante que em 2018, em 2008, na primeira eleição do Barack Obama, a editora Globo reedita esse livro, né? E, Uau! sim, em referência à eleição do Obama, porque acho que a primeira curiosidade do livro, já indo, né, aí adiante, aqui a gente tem pouco tempo, eu estou aqui tentando, senão eu vou falar muita coisa e não vou falar nada, né? Mas acho que indo para o livro, o que chama atenção, não do texto em si, mas da obra, né, é que ela é de 1926, a edição que eu tenho em mãos é de 50, acho que década de 50, e tem uma edição da Globo quase 50 anos depois, em 2008, mais de 50 anos depois, né, em 2008, nessa perspectiva, não sei, devem ter outros, não sei. Não fiz essa pesquisa mais profunda, mas chama atenção porque é isso. O Monteiro Lobato ele escreve O Presidente Negro, mas na verdade o primeiro nome desse livro é O Choque das Raças de 2228. Sim, eu fiquei muito interessada, porque, enfim, acabei sendo provocada por você, né, porque eu desconhecia, eu não tinha lido esse livro, enfim. E aí você acabou provocando aí, eu fui atrás do livro e tal, e descobri que esse título, né? E aí eu achei isso muito relevante, inclusive, para pensar a própria proposta do livro, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa proposta do livro, e aí já pudesse, inclusive, amarrar com as discussões que te provocaram aí, que te incitaram a falar sobre esse livro. E aí eu vou fazendo algumas intervenções aqui a colar, mas vou deixar, até por uma questão do tempo aqui, vou deixar o Luiz. Vai, Luiz! Não, mas eu vou tentar né, enfim, não me delongar muito, assim, porque acho que o principal objetivo, né, eu tentei ser bem fiel na preparação disso, a ideia do Conexões Literárias, né, quer dizer, a gente parte da literatura para fazer conexões, né, e aprofundar as discussões da obra, né, no limite do tempo que a gente tem, inclusive, e tal. A obra ela foi escrita em partes, ela foi escrita, né, até meio que rápido, em 3 semanas. O Monteiro Lobato é um escritor muito bom, a despeito de qualquer discussão, por mais que isso pareça minimizar, né, os efeitos da obra dele ou tentar colocá-lo num lugar, enfim, né, enfim, de não questionamento. Enfim, acho que isso não se coloca para nenhum autor de nenhuma época, mas a gente tem que tomar cuidado com os anacronismos, né? Ele está falando da década de 20 no Brasil, num momento político extremamente complexo, né? Porque em 29 tem a crise, né, o crack da Bolsa de Nova York. O Monteiro Lobato ele é natural de Taubaté, ele está muito mais próximo das classes, né, dirigentes ali, fazendeiros e tal, daquela velha política republicana, né, que está centrada em São Paulo. Taubaté, não é demais lembrar, né, em 1906 tem a Convenção de Taubaté,
que definem todas as bases para que o governo defenda, né, os privilégios daquela classe cafeicultora. E o Monteiro Lobato faltam, para mim, pelo menos, faltaram elementos para entender melhor a biografia dele, mas acho que vale a pena a nota, né? Porque de 1906 até 1926 são 20 anos, dá tempo para ele como fazendeiro também, né? Descendente, enfim, dessa classe, desse grupo, se aventurar, né, nos mercados de fazenda, de café e tudo, se decepcionar com várias questões e se dedicar cada vez mais, né, à literatura e a esses debates políticos sociais que o Brasil tem à época, né? E aí ele tem um plano de ir para os Estados Unidos, né? E ele quer apresentar essa obra nos Estados Unidos como um cartão de visita dele para ele ganhar um mercado editorial novo. Então, assim, toda a intenção dele é muito bem medida, né? Quando eu vejo as discussões sobre ele e a ida dele aos Estados Unidos, e ele volta decepcionado porque a obra dele a chocar, né? O público Luiz, deu uma estadunidense. travada, perdão, deu uma travada, e aí eu queria que você retomasse só essa parte sobre ele retorna para o Brasil meio deprimido aí, meio Ah, chateado, legal. porque o trabalho dele não é visto do jeito que ele achou que seria. Não, eu queria que você retomasse isso. Isso. Eu estou percebendo que a minha internet está um pouco travada aqui também. Mas vai dar certo. Acreditemos, acreditemos. Acreditando. Volta decepcionado, mas ele coloca, né, que ele não retira nenhuma linha do que ele disse sobre os Estados Unidos. Acho que muito por causa da decepção que ele teve. Mas o que eu queria fazer de paralelo é que uma outra decepção muito grande dele é com a questão do petróleo, né? Muita gente, inclusive, quando vai contrapor a figura do Monteiro Lobato racista, vamos dizer assim, coloca ele como um nacionalista e um defensor das riquezas e das questões da cultura nacional. Isso é, de alguma forma, verdade, mas o que a gente percebe na biografia dele é que ele tinha interesses pessoais, né, financeiros, econômicos, com a questão do petróleo. Havia interesses internacionais, né, que passaram a influenciar, na época, a tomada de decisão do governo Vargas sobre a questão do petróleo. E se a gente for olhar bem, isso cruza a história nacional até a questão dos presidentes militares, né, da ditadura da década de 60 e 70. E hoje é um ponto de pauta, né? Se a gente pensar o que aconteceu com esse país depois, né, do impeachment da Lula, de toda a discussão que se tinha anterior a isso do petróleo nosso, 10% para educação e tal, e como isso nunca foi um plano, né, do Estado brasileiro enquanto política pública de Estado. Isso era interesse de elites que estavam dentro do establishment, dentro dessa estrutura de Estado, usando isso para interesses pessoais. Isso está na base da história da Petrobras, da Vale do Rio Doce, pelo menos, né? Uma forma de transformar a riqueza nacional numa riqueza particular. E o Monteiro Lobato estava de olho nisso também. É isso, né? Você falou? O que eu quis dizer é que é isso, é transformar essa riqueza nacional, né? Então a gente vende essa proposta de que a gente quer uma riqueza nacional, mas no fundo essa riqueza nacional ela acaba se tornando uma riqueza para muitos poucos, né? É o que a gente viu e o que a gente está vendo. Era só isso, eu só fiz uma interferênciazinha. Não, ótimo, ótimo. Porque vale a pena, porque assim, né, quando a gente pensa, mas o que tem a ver, né, uma aventura profissional do Monteiro Lobato, que foi trabalhar lá como adido num órgão de política internacional, não me lembro qual agora, do Brasil, e aproveita essa ida para os Estados Unidos para tentar alavancar sua carreira, e ele tenta escrever né, esse romance, ou ele tenta colocar esse romance para eles, me lembrando muito uma outra questão, né, que é a do príncipe, o livro O Príncipe do Maquiavel. Porque quando a gente pensa, né, por que que o Maquiavel escreveu O Príncipe em 1500 e tanto, ele estava de fato tentando alertar as elites da Itália, que era desunificada, para a unificação italiana que poderia... Deu? Pra... Deu? Deu uma travada, mas agora foi. Boa.
Porque a ideia, né, do Maquiavel à época era escrever um livro para orientar, né, no príncipe, no caso seria lá os Borgias, eu não lembro qual dos Borgias, que eram umas famílias fortes ali do sul da Itália, para conduzirem, né, a unificação do país, e isso só acontece no século XIX, né? E aí vira um clássico da ciência política, né? E aí eu penso que tem de alguma forma uma relação com a tomada, né, de nome O Presidente Negro e não o Choque das Raças. Primeiro porque o Choque das Raças era um nome que poderia soar muito ofensivo, mesmo para os Estados Unidos. E a intenção do livro se traduz muito mais nesse novo nome que ele dá, né? Que é O Presidente Negro, O Príncipe, O Presidente Negro. De alguma forma, O Príncipe é um livro que é um guia, né, de como deveria ser feita a unificação da Itália. E O Presidente Negro é um livro de como os Estados Unidos deveria conduzir o debate racial, né, a questão do negro. Tanto é que o livro, O Presidente Negro, ele aparece nos últimos capítulos, né, de uma maneira, enfim, que eu vou comentar um pouco, mas bem distante do que a gente imaginaria, por exemplo, ao ter testemunhado a eleição do Obama, né? Mas as questões de fundo são todas muito parecidas com o que a gente tem agora, porque no futuro existem estruturas de mundo como a gente tem hoje, inclusive a internet, que eu não me dou bem com ela. Mas ele fala de teletrabalho, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos, de 2228, a eleição acontece muito rápida, diferente de hoje, que a gente está assistindo, que demora dias. As eleições saem em minutos, né? É tudo muito organizado, tudo muito higienizado nesse sentido, né? Uma organização higienista. É tudo distante, é tudo rápido, é tudo muito, né? Enfim, é uma operação que, como posso dizer, é uma operação que tem a ver com a própria continuidade da vida da classe branca nos Estados Unidos, desde que se resolvam algumas questões que se personificam numa mudança de perspectiva que coloca, né, um personagem chamado Jim Roy, lembra muito o nome do regime de segregação dos Estados Unidos, né, o Jim Crow, para personificar essa tentativa, né, de atrapalhar os essa questão de como a mudança de gerência poderia mudar a ordem das coisas, né? E isso acho que é importante chamar atenção, porque me parece um Monteiro Lobato nesse livro desesperado para ganhar esse mercado, não só pela questão financeira, mas porque ele como pessoa se ressente muito, provavelmente de não ser reconhecido no próprio país, né? De não ter conseguido dentro dessa campanha, por exemplo, do Petróleo é Nosso, conseguir que a extração né, enfim, os dividendos, o consequente lucro dessa extração ficasse com uma elite nacional, né? Se a gente pega fenotipicamente o Monteiro Lobato, ele não representa para a gente a figura ideal de um branco, né? Ele é um homem que perceptivelmente tem traços de miscigenação também. Mas ele quer, de qualquer forma, se livrar disso, né? Aquela velha ideia que tem no país, né? Do mito do vira-lata, me parece também de alguma forma bem comum, né? O Monteiro Lobato, como era também de alguma forma comum ao Maquiavel, que era um personagem médio da política daquela época do sul da Itália, mas que queria crescer mostrando seus dotes. Acho que o Monteiro Lobato ele quer crescer na América mostrando seus dotes. Tipo assim, ó, eu sou um brasileiro, mas olha só, eu não penso como os caras, né? Eu não sou reconhecido lá e eu tô aqui Eu dizendo não para sou tão, vocês. eu não É, sou tão brasileiro, eu não sou tão brasileiro assim, né? eu não sou tão E brasileiro assim, né? eu queria, Não, enfim, botar um cortezinho aí, porque eu queria muito que você falasse um pouco do livro, porque eu queria muito discutir, foi uma das coisas que eu fiquei muito impressionada com essa questão, né? Quais são as soluções que ele encontra, né? Pensando aí um pouco na narrativa, no enredo do livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse enredo do livro, para a gente falar um pouco sobre como é que ele encontra uma solução aí para o problema desse conflito entre as raças nos Estados Unidos e pensar, inclusive, em especial, como é que ele vê o problema da raça aqui no Brasil, né? São dois pontos que ficam muito sim. evidentes no livro. E eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso. Achei muito interessante. Massa.
Bom, eu tô percebendo que tá um pouco fraco o meu sinal. Deixa Mas eu tá indo. confirmar contigo. Tá indo? Tá indo. Tá indo. Vai firme. Então, então vamos. Assim, o livro começa com a história de um comerciante, né, um rapaz que trabalha numa empresa de comércio chamado Ayrton Lobo. E aí a primeira referência, provavelmente, esse Ayrton Lobo é, né, um tipo de alter ego do Monteiro Lobato, né, Lobato, Lobo, enfim. E ele trabalha, né, numa empresa chamada Sapato e Companhia, que são dois comerciantes, né, enfim, eles negociam coisas. E a gente está falando de um cara que é formado nessa tradição do café, e a gente sabe a importância que o café tinha para a balança econômica nacional nessa primeira fase, né, metade esse primeiro quarto, né, vamos dizer assim, de século, né, dos anos 20 e tal. E ele tá numa agência bancária, esse personagem, com um outro rapaz, não vou me lembrar agora, e eles conversam sobre as pessoas, assim, uma conversa de quem está esperando para ser atendido no banco. E o, ah, esse amigo, né, esse conhecido dele na agência bancária, começa a apontar para as pessoas e dizer quem são, né, quem são os figurões que estão ali no banco. Em algum momento ele vai apontar uma figura que é o Dr. Benson, que é um homem que é descrito como um gênio, alguém que conseguiu prever as crises e que conseguiu lucrar mesmo com as crises, né? A gente não pode esquecer que aquela época, basicamente, a questão econômica e de crise tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, né? Porque os valores das moedas francesa, alemão, marco, franco, eles vão sendo negociados de acordo com a recuperação dos países, enfim, de todo aquele contexto. E à época esse Benson é uma pessoa, né, uma figura que enriqueceu especulando em cima dessas moedas, né? E parecia que ele tinha, porque ele conseguia se antecipar a eventos, acontecimentos marcantes da época, né? E traduzir isso em investimento. Passado isso, o Ayrton Lobo, né, ele volta para sua rotina e ele já está prestes, né, porque ele é um cara muito esforçado, é um cara mediano, mas muito esforçado. E ele compra um Ford, ele consegue comprar um carro. E ele chega, né, para os empregadores dele e fala, a partir de um funcionário que tem carro, então ele pode fazer cobranças de figurões e pessoas, né, de maior destaque ali. E ele começa a se sentir superior às pessoas, né, aos pedestres normais. Então ele conta que ele quer correr, ele quer um carro mais potente, ele quer ganhar dinheiro, ele quer se destacar. E aí ele consegue, em algum momento, um serviço que é de cobrar um figurão que mora meio distante ali da cidade, né? E ele vai de carro, ele pega o Ford dele e vai lá cobrar esse cara. Só que ele ainda está todo perdido, né, nesses sentimentos que ele está tendo, de se sentir pela primeira vez valorizado, porque ele tem um carro, e ele quer correr mais do que ele deveria, e ele bate o carro. Né? E quando ele acorda, ele está dentro de um castelo, que é onde ele iria cobrar, e por acaso o dono desse castelo, desse palacete, é o tal do Dr. Benson lá do banco. Então, o livro vai dizendo pra gente que a gente vai conseguir entender a dinâmica de como esse personagem Ayrton Lobo, homem mediano, cobrador, enfim, consegue chegar perto desse cientista destacado que ele conheceu no banco, né, à distância. Ele descobre um homem bem diferente dos homens que ele lidava, inclusive do empregador dele, dos empregadores dele. Não um cara que ostentava, era um cara que se dedicava muito aos estudos, era sozinho e tinha uma filha. É importante porque essa filha, que é a Miss Jane, né? E aí é muito louco pensar que alguém coloca o nome de Jane numa pessoa que está basicamente apresentando o mundo, que é isso que ela vai fazer mais adiante, né? Ao Ayrton Lobo, que é um homem mediano, basicamente como é o Tarzan na África com a Jane, né? Que começa a mostrar para ela o mundo que ele não conhece. Eu pensei É muito muito nisso quando eu vi o nome da personagem, assim, e também a relação, né? Essa relação de subordinação aí que se constrói entre os dois, né? Enfim, mas sim. falar, eu vou ficar quieta. Não, por favor, você me ajuda, você me ajuda. E aí é muito louco, cara, porque ele se recupera, né? Aí ele faz amizade, ele é convidado a voltar, só que assim, nessas idas e vindas, ele descobre que esse Dr. Benson está doente,
Então ele vai deixar toda a riqueza, a casa, cheia de empregados, todos os empregados muito discretos, parece uma casa europeia, inglesa, né? Existe uma narrativa que te remete a esse universo. E antes de morrer, esse senhor confidencia para ele por que ele conseguia ganhar dinheiro e diz que ele gostaria que que o Ayrton Lobo fosse uma espécie de aprendiz, né? E desse continuidade e talvez até viesse a cuidar da filha dele, que é a Miss Jane. E aí esse Benson abre, né, a invenção mais importante e que ele pretende destruir antes de morrer, que é a invenção que pauta, né, essa visão de futuro, que é um negócio chamado porvirscópio. Porvirscópio, né? Telescópio, microscópio, porvirscópio. Porvir, né? Aquilo que vai vir a acontecer, né? O porvir, né? Vamos ver o porvir, mas essa máquina não é uma máquina do tempo, é uma máquina como se fosse um computador, uma bola de cristal, tanto é que é isso que ele tem no escritório do Dr. Benson, uma bola de cristal, que vê o futuro, uma televisão, né? E aí ele vê o passado e o futuro. Então eles conseguem ser muito cultos, porque eles conseguem ter esse acesso a tudo que aconteceu e o que vai acontecer. Até mais ou menos o ano 3200 alguma coisa, porque daí em diante a máquina não registra mais, né? E é uma construção muito complexa, não daria para falar disso agora, mas acho que vale muito a pena para quem for ler, porque se você conseguir separar, né, a carga problemática, vamos dizer assim, do livro dessa construção, você percebe de fato, assim como foi o Maquiavel, um homem extremamente ambicioso, assumindo de alguma forma uma determinada mediocridade, mas assinalando que ele pode fazer essa virada. Isso é o próprio livro nos Estados Unidos, né? Isso é o próprio Maquiavel tentando convencer a elite italiana a unificar a Itália. E isso é um defensor do petróleo que está olhando para questões estruturais, percebendo que não há desenvolvimento com atraso social. Esse atraso social está no Jacatatu, está na população preta parda, né, que ele se remete ainda aos nomes anteriores, né, que é mulato, enfim, ele vai usar os léxicos da época. E que está nessa personagem também, né, nesse quase alter ego que você traz, né, nesse personagem. Esse personagem ele é marcado aí por essa construção também, por essa ideia de inferioridade, né, por essa ideia desse mestiço, né, dessa construção, dessa ideia de brasileiro aí atrasado e que olha para esse universo numa relação como algo superior a ele, né? Isso Exato. Isso fica muito evidente também. Fica muito evidente. E aí, não é surpresa, né? O Benson morre e a filha dele, obviamente, fica muito mal. Mas já antes dele morrer, em uma conversa entre a Migene e o Ayrton Lobo, ela fala para ele, olha, tem uma história no futuro muito boa, né? E que se você se dedicar a escrevê-la, você vai ser reconhecido como um grande escritor, né? Vai deixar de ser esse medíocre, né? E ele se anima todo com a ideia, né? E aí depois que o Benson morre, esse Dr. Benson, ele não vai até a bola de cristal, né? Mas é a Miss Jane que passa tudo para ele, porque ele foi destruída, né? O invento foi destruído. Então todo o relato é colocado, vamos dizer assim, né? Na responsabilidade da Miss Jane. E aí quando a gente falou das conexões literárias, quando a gente for discutir lá na frente o papel da discussão feminista na definição do presidente negro como presidente, a gente percebe já no autor uma tentativa de colocar sobre os ombros das mulheres muitas responsabilidades que ele não quer enfrentar, né? Mas também, então, assim, já aproveitando aí essa deixa, porque, enfim, fiquei muito interessada nessa questão também de gênero, porque também é uma questão importante, porque é uma questão das mulheres brancas, né? Até porque as mulheres negras aí, elas são esse aglomerado aí do Partido Negro aí, que estão nesse bojo aí. Isso. Enfim. Exato. Vale a pena ressaltar. Honra. Tanto é importante que, assim, né, quando a gente pensa a discussão de gênero, o mesmo personagem que tem a tia Anastácia como uma figura icônica, né, da sua obra, que motivou as discussões, inclusive, recentes, enfim, tem um outro livro chamado Negrinha,
acho que é uma coisa, né? Que é um conjunto de contos que retrata a filha de uma ex-escrava sofrendo absurdamente, né? Mas eu penso que no Presidente Negro ele realmente mostra o que ele pensa, porque ele não dá nenhum tipo de abertura e de espaço para a mulher negra, né? O homem negro que aparece também é de se questionar, mas a gente chega, né? Mas assim, a figura da mulher que aparece para ele, que é a Miss Jane, né? Ela é diferente da construção de mulher que se tem. Inclusive a própria Miss Jane aparece em algumas passagens dando a entender que de fato ela assumiu um papel distinto dentro da noção de mulher, né? Muito por conta dos estudos e do pai. Mas o fato é que não aparece o retrato, né? Enfim, de forma alguma. Ele está preocupado com outras questões, né? Enfim. E aí, a Miss Jane começa a contar então o que vai acontecer, né? Que é o choque das raças, isso já lá para o segundo terço do livro. E o resto do livro é ela contando essa história, né? Então ela vai contar que em 2228 iria ser eleito o 88º presidente dos Estados Unidos. E por conta de uma série de coisas que a gente vai chegar lá já já, espero que eu consiga, esse presidente é negro. É um negro de pele mais clara, tem algumas questões que depois a gente vai entender, mas que não é pelos mesmos motivos que, por exemplo, Obama tem a pele mais clara, mas é um negro e ele é o 88º presidente dos Estados Unidos em 2228. Acontece, e aí a grande, né, a grande descoberta, vamos dizer assim, né, surpresa, o insólito, enfim, dessa coisa toda, é o Barack Obama, na vida real, ter sido o 44º, né, então a metade, né, e 200 anos antes, 2008. Então, em 2008, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos é o 44º, não o 88º. Mas é curioso perceber que ele não chegou, ele não ficou longe, né? Em 1926 ele não tinha nenhuma noção dessa história, mas ele calculou de alguma forma que isso aconteceria, o que motivou, por exemplo, a Globo a lançar o livro de novo. Mas não tem nada a ver com a história do Barack Obama, né? Porque é isso, não se trata de um livro sobre o presidente negro, se trata sobre um livro que vai defender como solução do choque das raças nos Estados Unidos, lá em 2228, a eugenia. E aí toda a história vai ser construída para chegar nesse ponto, né? E ela vai se evidenciando nos pensamentos dele, na conversa que eles vão tendo, até porque o tempo todo há um contraponto entre Brasil e Estados Unidos, no sentido de os Estados Unidos são um jovem para o mundo, mas são mais arrojados, enfim, eles são, né, enfim, eles são mais progressistas nesse sentido, não tem os vícios que a Europa tinha, né, e a Europa depois da Primeira Guerra perde muito daquela sua noção de superioridade, né, porque a Europa fica toda em frangalhos ali, e os Estados Unidos se torna uma nova perspectiva, né, até no ponto de vista artístico, porque se a gente perceber, tanto no livro do Huxley, por exemplo, no Admirável Mundo Novo, tanto no Presidente Negro, a habilidade dos escritores é perceber que esses livros poderiam, no futuro, breve ou distante, se transformarem em cinema, porque ele é muito parecido com roteiros de cinema, os dois livros são. Dando a entender que a forma de narrativa do cinema é a nova narrativa. E o Monteiro Lobato se usa dela também querendo chegar nos Estados Unidos, porque ele percebe que ali o cinema vai se transformar, como já estava sendo, um grande difusor de ideias. Tanto é que ele põe o cinema em várias outras passagens de outros livros, o próprio Onda Verde, que compõe, né, a coletânea que eu li, aparece ali toda a preocupação com o cinema e como isso vai mudar a percepção das pessoas no mundo. Então, já sinalizando para as questões de futuro, né? E aí, na construção desse quadro de 2228 é isso. Você tem algo que me chama muita atenção, né, que é uma disputa política que está para acontecer, né? Você tem uma mulher chamada Miss Astor, que é uma candidata mulher à presidência, o que à época os críticos que, né, fizeram ali os comentários sobre a reedição que a Globo faz, discutem a presença da Hillary no pleito com Obama, né, usam isso como uma margem. E do outro lado tem o Sr. Kellogg, que é o presidente atual, que tem todo o ministério ao seu favor, inclusive um dos ministérios de 2228 é o Ministério da Seleção Artificial. Quer dizer, toda a preocupação que se tem com a melhora do grupo humano. E melhorar o grupo humano é basicamente eliminar não brancos, né? Pretos, pardos, mestiços, enfim. É a discussão que se tem, né? E
vamos chegar lá no finalmente, que acho que fica mais fácil a gente pautar as coisas. Por quê? Tem várias coisas que vão acontecendo durante a contagem da história. A história não é contada por Ayrton Lobo de uma vez só. Mas o momento crucial da história é o da eleição. Por quê? Existe uma teórica por trás da Miss Astor chamada Miss Evelyn. E ela descobriu, a partir de vários estudos, que as mulheres poderiam não ser descendentes do mesmo primata, vamos dizer assim, né? Do mesmo hominídeo comum aos homens. Né? Se os homens são descendentes dos Homo sapiens, as mulheres seriam das Sabinas. E houve um crime que fez com que esses dois grupos se unificassem. De alguma forma, sem querer forçar muito a caneta, é como se fosse uma antecipação da teoria queer. Quando ele descreve essa miséria, ele me lembra muito a Judith Butler, né, que é a grande referência dos estudos queer. Porque ela não está só dizendo que as mulheres podem viver como iguais, está dizendo que as mulheres têm como reivindicar algo de especial e diferenciado em relação aos homens. O que vai, mais uma vez, colocar força nessa campanha da Miss Astor, né, a presidência. E aí existe o Partido das Mulheres e o Partido dos Homens, então os brancos, em tese, racharam, o que seria uma maioria populacional, né? E o presidente negro, ele é uma figura destacada, ele até faz alguns elogios para o Jim Roy, mas, ao mesmo tempo que ele elogia, toda a descrição do personagem sugere uma subalternidade nele, né? E vai denunciando outras questões da época, inclusive que os negros, os pretos, não são tão pretos assim nessa época, porque houveram interferências enfim, físico-químicas de toda ordem, manipuladas ou não, isso fica um pouco nebuloso, mas as pessoas nessa época têm o cabelo crespo, mas têm a pele mais clara. E esse presidente, então, seria um presidente negro de pele mais clara, o que chamou a atenção mais ainda por Obama ser um preto de pele clara. Mas a construção deixa algumas questões assim aberto, como você mesmo disse, né, as mulheres aparecem, né, dentro de uma associação negra que fortalece mas sem nenhum tipo de papel, sem nenhum tipo de destaque, né? Inclusive eu achei muito engraçado. Rapidamente, assim, o que eu percebo é que realmente esses aglomerados, né? Pensar mesmo nessas massas meio que homogêneas, assim, né? Sem muita complexidade, sem muita multiplicidade, né? É isso, assim, né? Inclusive pensar isso, né? Esses partidos, né? Um partido masculino, um partido feminista e o partido negro, assim, né? São esses três eixos marcados aí de uma forma extremamente... E aí, dentro disso, pensar o que é esse Partido Negro é só um aglomerado aí dessas pessoas. Eu também queria que você falasse um pouquinho, porque eu estou com receio do tempo, Luiz, e eu queria muito que você falasse sobre essa questão. Você trouxe essa questão do cabelo, né? De serem esbranquiçados, né? Mas apesar de serem esbranquiçados, eles ainda têm o cabelo crespo. E aí, qual é a solução que eles encontram, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também falasse um pouco, porque eu acho isso fantástico. E também queria que você falasse um pouco sobre essa relação com o Brasil, né? Como é que, por exemplo, a Miss Jane vai falar, por exemplo, sobre a relação com o Brasil, né? Qual foi a solução que o Brasil encontrou para resolver essa questão, esse conflito entre as raças, né? Qual é a solução que os Estados Unidos encontram para resolver isso e qual é a solução que o Brasil encontra para isso? Sim. Então, bom, esse é o ponto nodal da obra, né? Porque é isso, esses partidos, né, como você me falou, eles né, acachapam essas diferenças, e para chegar lá só queria fazer um comentário. Um dos comentadores, né, da obra, enfim, e é engraçado, se você for no Wikipédia e procurar o presidente negro, você vai ver a obra, mas não vai estar lá citada a questão da eugenia, né? Mas na biografia do Monteiro Lobato aparece. Então parece que existe todo um esforço de fato para que a gente não ataque esse ponto, mas a gente vai atacar aqui agora. Bora lá! Que é a solução que se tem diante
de uma, né, de uma insurgência, né, do Jim Roy, desse presidente negro, que, bom, eu vou chegar lá, que é difícil, é difícil. Quando eu estava lendo, eu precisei fumar muito cigarro, porque quando a eleição está chegando, tanto o Kellogg da situação quanto a Miss Astor estão esperando a definição do Jim Roy, porque o que ele disser, todos os negros vão fazer. Né? Mais uma vez, essa ideia cachapante, isso tudo é muito distante do que a gente está discutindo hoje. Mas é a visão que ele tinha à época, ele só atualizou do jeito que ele estava entendendo. Né? Inclusive, eu achei muito engraçado que um crítico falou que esse partido, essa associação negra, poderia ser comparado aos Panteras Negras. E de forma alguma. De forma alguma. Esse partido está muito mais próximo da ANC, APP, de outros órgãos, né, dos Estados Unidos, que são do movimento negro mais institucionalizado dos Estados Unidos, né, que não necessariamente são como as Panteras Negras, com base, né, no marxismo de esquerda, com base, enfim, né, e na questão racial, mas ali do momento da década de 60. Porque provavelmente não seria esse desfecho do livro se o Monteiro Lobato tivesse previsto isso. Né? Então esse grupo ele é totalmente dócil, né? E, nesse sentido. Só que aí, quando o Jim Roy percebe que ele tem um certo destacamento e que está na mão dele a eleição, ele tem um momento de reflexão, e aí, mais uma vez, né, a construção da nossa identidade sempre na dor. Né? Então ele coloca que, por conta de todas as dores históricas que o povo negro sofreu, ele não ia indicar ninguém, ele ia se indicar ao cargo. Né? E como no futuro as eleições são muito rápidas, né, e existe um dispositivo na casa de cada pessoa que você manda mensagens da sua casa, você trabalha da sua casa, você faz tudo da sua casa, e os resultados simplesmente aparecem onde tem que aparecer. Então, ele avisa para os negros que ele vai ser o candidato faltando meia hora para a eleição. O que pega todo mundo de surpresa. E como todos os negros vão simplesmente votam nele, ele ganha, e aí fica um sentimento, né, de revanchismo, que é o eterno medo branco, né, de que os negros vão se unir no voto negro e vão ser revanchistas. Né? Existem pautas, né, a pauta dos negros à época é a divisão dos Estados Unidos em dois, e aí, pasmem, segundo Monteiro Lobato, os negros iriam querer ficar no sul e os brancos no norte. Historicamente não faria sentido, né? Se a gente pegar a história dos Estados Unidos, só existe negros em Chicago, negros em Los Angeles, negros na Pensilvânia, que é o estado agora da discussão, porque há uma grande debandada de negros do sul, porque mesmo depois do fim da escravidão, eles são perseguidos pelos regimes todos que a gente conhece a história. Então não seria meio plausível os negros defenderem estar no sul. Mas ele trabalha com essa ideia, né? E aí os brancos, para não dividir os Estados Unidos e para não ter que ter um presidente negro e tudo, eles vão pensar uma saída. O problema é que essa saída ela começa a ser fomentada por por um rompimento das feministas com a ideia daquele feminismo mais radical que a gente estava mencionando agora, né? Mas fora dessa questão só dos direitos, reivindicando questões mais fundamentais. Essa Miss Elvin é abandonada e as mulheres, junto a Miss Astor, numa cena bem estranha, assim, basicamente elas atravessam a rua, né, vão para onde estão os brancos homens, se jogam nos braços deles, pedindo perdão por terem rompido, porque elas começam a se sentir culpadas, porque só vai ter um presidente negro, porque elas romperam com os brancos. O Kellogg ganha um beijo. Isso é emblemático, né? Isso é muito emblemático. Muito. Só isso daria demais, uma live para a gente conversar sobre isso. Assim. Por isso que eu tô tão... na verdade, para conversar sobre esse livro, a gente vai precisar de uma live de no mínimo umas 3 horas, assim, sabe? Enfim. Não, e não é um livro qualquer, né? É um livro que foi premeditadamente deixado no esquecimento, né? Quando a gente faz a discussão do racismo em cima do livro lá do Pedrinho, ou da Narizinho, a gente está de sacanagem com o debate racial. Porque o mesmo autor tem um livro que defende cientificamente o que ele está dizendo. Né? Exatamente. Querendo se vender para os Estados Unidos. Luiz, a gente tem 5 minutos, e aí eu queria que você fosse pontual aí para a gente poder trazer esse ponto mais alto aí da discussão, porque eu tô com medo de a gente cair e a gente não conseguir terminar isso aqui, porque é isso, a gente começa a conversar e aí se perde mesmo. Agora. É isso. Tá tudo bem. Pode crer.
Não, vamos embora. Mas assim, para fechar então, para a gente não falar de, né, sem delongas, no Brasil, toda a população mais desenvolvida estava no sul. Sim. O Sudeste, o Norte e o Nordeste, basicamente não existiam mais. E o Amazonas, a gente está vendo todos os ataques, né, à floresta e tal, e isso também é instigante no livro. A Amazônia, ela some, ela vira um vale abandonado, seco, sem nada. Para onde os Estados Unidos querem mandar os negros deles para cá. Né? Essa é a ideia que eles têm em vista. Mas como as mulheres voltam para os homens e tudo, eles falam assim, bom, agora que as mulheres voltaram para o nosso lado, a gente precisa pensar uma outra solução. É aí um tal de John Dudley, que é um grande cientista da época, que inventou várias coisas, e a história é muito mais complexa que isso. Mas, enfim, ele inventa um alisante de cabelo. Um ômega, não sei, tanto é que quem alisa o cabelo é omegatizado, omeganizado. E, assim, em 2 semanas, assim, né, entre a eleição e a posse, todos os negros passam a alisar o cabelo, inclusive o presidente negro. E aí tem a cena mais forte do livro, que é quando o Kellogg vai à casa do Jim Roy dizer que ele não vai assumir. E o Jim Roy fala que vai assumir. Só que é muito louco, porque o Monteiro Lobato põe o Jim Roy falando igual a um primitivo, no sentido mais estereotipado da ideia de primitivo. Ele não completa frases, ele é um cara frágil. E que só quer ir porque ele tem que ir para honrar a raça e tal. E aí o Kellogg diz, olha, você não vai ser, vocês vão todos morrer, porque depois que alisou o cabelo, a revolta dos negros ficou bem menor, e dentro desse composto químico de alisamento de cabelo, isso não aparece em lugar nenhum, só quem lê o livro vai ver. Ele diz que esse alisamento de cabelo tem o poder biológico de esterilizar os negros. Ah! Eugenia! Filho da... Aí ele vai dizer que em poucos anos não vai ser mais negro, porque como todo mundo quis alisar o cabelo, o alisamento esterilizava e acaba. Né? E aí, assim, quando o Ayrton Lobo sabe disso, ele tem lá umas questões, mas isso em nenhum momento é um peso. Né? Nem para Miss Jenny, nem para ele. E ele se põe a escrever. Né? Ele vai contar essa história. Ele escreve uma versão, fica muito ruim, segundo a Miss Jane. Depois ele faz outra bem crua, tipo o áudio que a gente está fazendo aqui, né? Vai na raça. E aí ela ama, né? A Miss Jane ama, fala que ela vai ajudar ele a deixar o romance palatável, né? E o Ayrton Lobo, óbvio que nessa altura, a Miss Jane é uma mulher loira, de olho claro, papapá, pipipi. Sim. Nessa altura ele já está apaixonadíssimo, como desde o começo. Sim. E aí, quando ela fala bem dele e conta a história, no fim do livro, o Ayrton Lobo beija a Miss Jane e fim. Essa é a história. Então a gente percebe que tem questões, né? Tem questões. Sim. E não são questões, é isso, a gente não vai zerar. Porque, assim, pensando do meu ponto de vista, né? Como sociólogo, e você mencionou, né? Enquanto eu estava tentando aqui absurdamente entrar, tem na minha discussão sobre o movimento negro, né, que eu fiz meu mestrado. Luiz, a gente Oi. tem pouquíssimos minutos, assim, na verdade, segundos, tá? Quase Não, só dizer isso, porque a grande solução, depois que os negros somem, é a figura de um bebê branco, que se lembra muito a figura de um bebê eugenista, de um concurso que tinha no estado de São Paulo na década de 20, e que o movimento negro na época foi contra. Então, quer dizer, ele apaga questões da história da própria São Paulo que ele está vivendo, transpassa ela para os Estados Unidos de alguma forma, né? Porque a grande busca dos Estados Unidos, dos brancos lá, é um bebê eugenicamente perfeito, para que a partir daí as políticas sejam feitas todas em cima, né, dessa superioridade que essas crianças vão desenvolver, seja já sem nenhum traço possível de nenhum outro grupo. Enfim,